acabou o atendimento e eu fiquei pensando, o que foi legal hoje? O que eu aprendi? E eu cheguei à conclusão de que eu aprendi hoje com um cliente rico e uma cliente pobre. E aí, você quer saber o que eu aprendi com um cliente rico e com a cliente pobre? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Desafio 365, onde eu compartilho essas conversas, os insights, as reflexões sobre a vida de ser cabeleireira, né, de ter salão, ser dona de salão. E hoje, especificamente, vamos começar. Você quer começar pelo rico ou pela pobre? Só para contextualizar, eu lembro de uma coisa que meu pai falava, que ele muitas vezes ele falava que ele preferia atender a cliente pobre, porque a cliente pobre vinha com o dinheiro contado, mas ela estava sempre ali, né? Hoje eu vejo assim que não dou preferência nem para um nem para outro, eu dou preferência para quem valoriza o meu trabalho. Então, talvez a questão seja chamar a atenção, né, de cliente rico, cliente pobre, mas fato é que essa cliente, que ela é pobre por quê? Porque é classe C, é classe D, acho que é mais ou menos classe D, eu sei que ela junta o dinheiro, ela pergunta, toda vez ela pergunta o preço, ela tem que saber exatamente o valor que ela vai gastar aqui, paga no Pix, deixa o horário dela agendado com meses de antecedência, né? Antes dela sair, ela já deixa marcado. Então, assim, é uma pessoa que valoriza demais o meu trabalho. Então, como é que eu não vou dar o meu melhor? Porque ela não tem um status social, sabe? E isso eu aprendi com meu pai, assim, eu admirava bastante nele o fato dele atender as clientes sem fazer diferença. Eu acredito bastante nisso. Servir com o melhor, né? Independentemente de classe social. Mas é interessante que quando a gente atende pessoas de status diferentes, de classes sociais diferentes, o tipo de conversa vai ser diferente. Então, por isso que eu falei, eu aprendi coisas diferentes com eles hoje. Mas antes de eu falar o que eu aprendi, eu quero perguntar para você. Você tá se preparando para ter essa elasticidade de assuntos, essa flexibilidade de comunicação, para você conversar tanto com quem é rico quanto quem é mais pobre? Porque a gente atende o público, né? E como eu falei, o meu critério não eu não faço distinção da pessoa por classe social, mas porque prefiro os que me valorizam. Só que, obviamente, dependendo do bairro onde você está, do preço que você cobra, você vai se enquadrar para atender uma determinada classe social, né? Mas enfim, vamos lá. O que eu aprendi em ordem, né? O que eu aprendi com o cliente rico, porque ele veio primeiro, ele veio antes dela. Esse cliente, ele é empresário. Então, quando eu converso com ele, e ele sempre me pergunta as coisas que eu estou fazendo, como é que eu estou indo também. Então, ele se interessa também em saber como estão os meus empreendimentos. Então, já flui a conversa no sentido da gente trocar essa ideia sobre negócios. E com esse cliente especificamente, eu aprendo coisas que vão me ajudar a prosperar mais. Hoje a gente estava conversando sobre as vendas, né, da parte educacional, e ele estava me dando sugestões de buscar negociações, parcerias fazer parcerias com marcas e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, nem sei fazer negociação com marca muito grande, com gente grande. Aí eu perguntei para ele, como é que faz isso? E aí ele me explicou, falou assim, olha, você tem que saber o que é benefício para eles. Você tem que chegar e oferecer algo que vai gerar valor para eles, que vai ser benéfico para eles. Então, tipo, a coisa mais importante que é para você ir numa negociação, você saber como que você gera valor para o outro. Então, cara, que bacana, né, saber disso. Saber que um cara que tem um sucesso, tem mais, sei lá quantas empresas ele tem, do que eu sei são 2, pelo menos.
E ele ali compartilhando da experiência dele, em outros momentos ele já falou outras coisas também, assim, que me abriram muito a cabeça, né, mentalidade. Então, com esse cliente rico, o assunto de negócios, isso passa também pela minha capacidade, minha curiosidade, a minha vontade de aprender, né? E aí, com a cliente pobre, eu estava conversando mais sobre relacionamentos, porque é o mundo da pessoa, né? Então, eu só não vou falar de negócios com uma cliente que é CLT, que ela é empregada, e ela é empregada assim de limpeza mesmo, né? Então, ela, conversando com ela, a gente conversa mais sobre família, conversa mais sobre relacionamentos. E aí a gente estava falando sobre casamento, ela me contou um pouco da história dela, achei fantástico, assim, né? O nível de companheirismo, de admiração que ela tem pelo esposo. E aí eu até falei também, né, que eu usei um critério que o meu pai me deu, que eu já contei num vídeo anterior, né, sobre casamento. E ela falou assim que a sogra... Foi a sogra... Não, quem é que falou para ela? Esqueci quem é que falou para ela disso, mas disse assim, a sabedoria, acho que é da sogra dela, falou assim: se você quer saber como que um homem vai ser como esposo, veja como ele trata a mãe dele. Eu falei, nossa, né? Falei para ela do meu critério de companheirismo, né? Que eu acho que é um critério maravilhoso, porque eu usei ele para escolher e casar bem, né? Mas ela trouxe esse daí, aí eu comecei a pensar nos caras que, né, que eu sei que não são casados ou que aprontaram. Aí você para e olha assim, caramba, é verdade, olha só, o cara trata a mãe de um jeito assim, meio desrespeitoso, sabe? E eu achei muito interessante, a sabedoria é uma sabedoria popular, né? E aí quando você pega algo assim, aí você começa a aplicar, você começa a olhar, né? Aí você vai falando, é verdade, isso aqui se confirma, isso aqui não se confirma. Enfim, lógico que nem sempre vai estar 100% certo. Mas eu achei muito interessante. Então, falei sobre negociar com um cliente rico. Quando você partir para uma negociação, você saber o que você vai apresentar de benefício, de valor para o outro, né? Não é você partir para a negociação só querendo o seu lado, né? E com essa cliente, a cliente pobre, eu aprendi essa de como o cara vai ser, como esposo, conforme ele trata a mãe. E é isso. E aí, qual das duas você mais gostou de aprender, de saber? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Tá gostando do conteúdo? Então curta, inscreva-se no canal, faça todas as ações aqui dentro dessa plataforma, que elas são muito importantes para você saber, para o YouTube saber, te recomendar mais vídeos, mostrar para mais pessoas. Se o assunto tá relevante, compartilha com outras pessoas também, beleza? Então é isso, até amanhã.